Olá, meu nome é Marolino Cordeiro, né? Nós já nos conhecemos aí de outras oportunidades. Hoje, dia 28 de outubro de 2023, como prometido, eu vou, na condição de funcionário público, na condição de servidor público municipal, eu vou discorrer sobre a história que eu conheço aqui dos funcionários públicos, né, municipais do município de Mariporã. E quando fala município de Mariporã, tenho quase certeza, né, que muitos municípios aí espalhados pelo Brasil afora se encontram, né, ou em algum momento se encontraram na mesma condição. Então vamos lá, eu entrei no serviço público em 93, né? Em novembro de 1993. Só que antes disso eu já tinha uma certa aproximação com o serviço público em função de conhecer pessoas, em função de meu pai, de minha mãe já terem trabalhado como servidores públicos, né? Na época como operário, ajudante geral, pajem, esse tipo de coisa. E na época, pelo que a gente sabe, a prefeitura teve greves, né, teve paralisações, aquela questão de sindicatos, né, que estava em ascensão pelo Brasil afora. Por quê? Porque os funcionários públicos, além de ganharem pouco, né, ganhavam praticamente o salário mínimo aí, principalmente aqueles de cargos menores, né, eles ainda recebiam com atraso, né? Ou seja, muitos dos políticos na época usavam de um artifício de atrasar o pagamento, né? E se ganhava um certo juro com isso, né? Veja bem, o que eu estou falando não é para desmerecer nenhum político que passou, não é para poder fazer média ou, né, ou elogios exacerbados a políticos que vieram no futuro ou que ocupam o cargo hoje, né? É apenas um testemunho pessoal que estou fazendo na condição de intérprete social e de servidor. Então vamos lá. Depois nós avançamos para sermos estatutários, né? Então na época foi dada a oportunidade para que os funcionários que eram contratados, né, migrassem para serem estatutários ou se demitissem. Alguns deles até foram para outras empresas na época que assumiram o serviço público. Aqui em Mariporã, no caso a Sabesp, né, que assumiu o antigo SAEM, o Serviço de Água e Esgoto Municipal. Enfim, e depois a coisa foi acontecendo, né? A coisa foi acontecendo, houve momentos em que os funcionários públicos ganhavam muito mal e houve momentos em que teve uma sensível melhora, né? Em 93, né? Em 93, os funcionários públicos avançaram um pouco nisso, né? Porque o prefeito da época, ele considerou que o funcionário público ganhava muito pouco, então fez uma equiparação ao dólar, né? E os funcionários públicos passaram a ganhar um pouquinho melhor. Prefeitos subsequentes, né, não conseguiram dar continuidade a essa política de valorização do servidor. Então, em função disso, os funcionários eles tiveram o salário achatado, né? Aí foi achatando 4 anos, 8 anos, 12 anos, para poder suprir isso, o que os prefeitos da época faziam. Às vezes ou davam a oportunidade de fazer uma extra, ou de repente a pessoa participava de algum projeto, né, de alguma coisa, né, enfim, aí recebia uma insalubridade, uma percrusidade, alguma gratificação, né? Mas tudo isso, embora melhorasse o salário do servidor da ativa, né, nos colocava numa situação muito difícil. Ou seja, quando o funcionário tinha que se afastar, né, por doença ou por algum impedimento, ou mesmo quando se aposentava, ele ficava com o salário base. O salário base era muito pouco. O salário base chegou a momentos em que nós passamos a ganhar exatamente o mínimo, né? E não é uma ou outra categoria, não, é todo mundo, né? Passou a ganhar praticamente o mínimo. Aí o que ocorreu, né? Começou a se batalhar a questão do plano de carreira, né? O plano de carreira que definia toda uma política salarial aí para os servidores, né? E nos últimos anos, né, o plano de carreira se efetivou, né? O plano de carreira foi efetivado, nós tivemos uma sensível melhora
no salário de maneira geral. Quem se aposenta, a maioria não se aposenta mais com o mínimo, né? Existe uma certa diferença. E para alguns funcionários, sobretudo aqueles que têm muito tempo de prefeitura, o plano de carreira às vezes não significou muita coisa, né? Mas a vantagem é que hoje o servidor público, sobretudo aquele que entra no serviço público agora, ele já sabe exatamente, né? Ele já consegue projetar a vida dele, né? Então a história do funcionário público é essa, tá? Me desculpem, eu posso estar conversando com qualquer um de vocês aí de maneira um pouco mais singela, né? Um pouco mais assim aproximada, né? Porque não dá pra gente discorrer a história toda em um único trabalho. E eu também tenho que tomar cuidado de não falar nomes, né? Embora que os políticos que passaram aqui na cidade, né? O Jair de Oliveira, o Dr. Sarquis, Luiz Chama, o Antônio Eacida, Dr. Márcio e agora o governo Aladim, né, sejam públicos, né? Então não há problema nenhum em nós falarmos que alguns deles, né, não conseguiram ser sensibilizados em relação à nossa causa. E outros, por outro lado, né, já tentaram, né, fazer alguma coisa. Então, na verdade, todo mundo fez alguma coisa a seu devido tempo. Só que o funcionário público precisa um pouco mais que isso, né? Então, esse é apenas um histórico, né? E as nossas aspirações para o futuro eu vou falar em outro vídeo. Tudo bem? Caso queiram, né, caso tenham algum interesse em saber dessas aspirações, aí a gente vai produzir um outro trabalho nesse sentido. Tá ok, gente? Tchau, até mais. Manuelino Cordeiro, intérprete social, dia 28 de outubro de 2023, agora na condição de funcionário público, falando com vocês. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós, e que o futuro nos reserve ainda muita coisa boa, porque eu tenho certeza que virá. Tchau.